Eu falei, não, mas certeza que eu devo estar, tipo, com 7, 8 de dilatação. Não é possível essa dor. Ela me examinou, tava com 1 centímetro. E a gente fica se sentindo tão foda de conseguir parir. Eu quero muito ser mãe de menina e a gente quer muito adotar. A gente até tava entrando na fila antes de engravidar e o Ben já veio antes. Ai, nossa, quase chorando. É muito lindo. Oh, que gostoso. Olha que sono gostoso ali, filha. Olha. Ele tá de nonói. Nonói é coberta. Oi, gente, bem-vindos a mais um Sem Filtro de Universo, o portal feminino de UOL. E hoje estou aqui com Titi Miller, apresentadora, gravidíssima e minha amiga de infância, na verdade. Então, hoje é quase uma conversa entre amigas. Titi, conta como é que tá essa gravidez ativa, pintando parede para fugir do celular, que acho que deve ser um vetor de ansiedade nesse momento, né? Primeira semana, quando declarou a pandemia mesmo, eu tive muita crise de ansiedade, mas aquelas crises de ansiedade não consegui controlar a respiração, assim. Eu tava no 7º mês, na 20ª tantas semanas já. Tinha acabado de mudar para esse apartamento, a gente fez a mudança 2 semanas antes da quarentena começar e foi muito difícil mesmo, assim. Antes de engravidar, eu tava tendo bastante crise de ansiedade, né? Eu estava já vindo há vários anos tratando ansiedade e uma das coisas que tem que fazer quando engravida é parar de tomar todo tipo de medicação, né? Então, mas tava tudo bem, assim, eu não tava... Mas foi uma gravidez planejada. Foi super planejada. Inclusive... Então, tu já estava num processo, talvez, de conversar com teus médicos, teu, sei lá, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, que tu ia parar de tomar os remédios, ou... Não, foi tudo super planejadinho. Tava indo tudo super bem. Assim. Ainda tá, na verdade, eu não posso reclamar, porque em relação à gestação, tá tudo perfeito, assim. Tirando agora que eu não consigo respirar, nem dormir, nem abaixar pra pegar nada, nem... Cãibra, já rolou cãibra na madrugada? Nossa, não. Tirando tudo isso, tá tudo perfeito, sim. Tá tudo no quadro da gravidez, isso. Não, mas eu não tive nenhuma complicação, então tava indo tudo bem. Eu tive uma gravidez muito tranquila, assim. Eu fiquei muito tranquila. Eu tava tendo muita crise de ansiedade e no momento que eu descobri que eu tava grávida, me desceu uma paz, assim, muito louco. Assim, porque não é a primeira gravidez, né? Que eu fiquei grávida em dezembro de 2018 e tive uma perda gestacional em fevereiro de 2019. Foi totalmente diferente. Eu fiquei muito ansiosa e um dos medos que eu tinha dessa gestação era que eu não fosse conseguir segurar a onda também e começasse a ter muita crise de ansiedade, sentisse muita falta de medicação, tudo. Mas não aconteceu isso, foi super tranquilo até a pandemia começar. E aí começou a pandemia e eu dei uma bela bagunçada, assim, eu acho que né? Todo mundo deu uma bela desestruturada, assim, eu fiquei com muito medo de hospital, comecei a falar com umas amigas que estão morando em Milão e em Nova York, tem uma amiga que estava na China, uma conhecida, perguntando como é que estava, aí as minhas amigas que estão morando em Milão me deram uma mega orientada, assim, na Espanha também, sobre como estão os hospitais por lá, estavam, né? E aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquila e assim, tentar realmente viver dia após dia. E uma parada que funcionou muito mesmo foi me ocupar de coisas fora do celular, porque a gente é tragado pelas notícias e não tem como não se deprimir, não tem como não entrar numa espiral de ansiedade, nervosismo. É muito louco também, porque... o fato de eu estar grávida é o maior vetor de preocupação, né? Porque as grávidas, elas são um grupo de risco, mas ao mesmo tempo é o que tá me salvando, assim. Eu não sei como estaria a minha cabeça se eu não tivesse esse foco, sabe? Tipo, Entendi. Toda vez que ele mexe, assim, dá uma força muito grande mesmo, assim, e dá certeza de que vai ficar tudo bem, que tem que ficar bem, né? Eu ia te perguntar justo isso, assim, se tu tá nesse momento... tá grávida e pensar no Benjamin, no futuro dele, se te dá esperança ou se te dá medo, né, receio, assim, mas é isso. Então tu consegue, através desse plano, enxergar alguma coisa melhor, é isso? Não tem como não achar. Eu acho que, bom, a gente, tu tem bebê também, né? Pequeno, a gente não tem como
não tentar, pelo menos, manter o otimismo, sabe? Senão, o que a gente vai fazer, sabe? Como é que a gente vai acordar todos os dias, levantar, cuidar dos nossos filhos, né? Não tem como, a gente não pode, a gente não tem o direito de perder a esperança quando a gente tem uma vida para, né, para cuidar, para orientar. A gente vai ter que dar um jeito de ser feliz. Eu não sei o que vai acontecer, a gente não sabe como vai ficar o mundo. Eu comentei contigo até que tu tá linda, que teu narizinho tá, tipo, não tá com cara de grávida, se não é a barriga, tu não tá com aquela cara. Eu fiquei, tipo, com o nariz inchado e tal. Tu tá te sentindo linda? Porque tu também já falou um pouco sobre isso, que tu teve problemas de imagem, né? Sofreu de anorexia. Ver o corpo mudar na gravidez, já tá, claro, tu já falou que faz muito tempo que tu já faz tratamento, terapia e tal, mas para muitas mulheres que têm distúrbios alimentares em algum momento da vida, passar por essa transformação pode dar uma bugada. Uma bugada. Como é que foi pra ti? Eu tive um momento que eu fiquei me sentindo muito baranga mesmo, que foi tipo, de um dia pra noite, estourou todas as celulites, todas as varizes, tipo, não é nem variz, veinha. E era, tipo, com 4, 5 meses, assim, que a barriga fica meio... 5 meses, que a barriga fica meio disforme, parece uma barriga meio de prisão de ventre, meio de chope. Não é óbvio que tu tá grávida, né? Não é tipo, olha, tu grávida, né? Total, mas assim, aí no 5º mês eu disparei, eu engordei 4 quilos só no 5º mês. Eu engordei, por enquanto, quase 12 no total. Acho que eu vou acabar chegando no máximo aí 13, 14, né? Que falta pouco. Que é pouco, é de boa, né? Pra minha altura é super, assim, até meio que um mínimo, assim. Mas no 5º mês eu dei uma bugada, porque eu não me reconhecia, né? No meu corpo era muito rápido, então o peito... Primeiro aumentou, ficou maravilhoso, mas depois começou a escurecer muito, tipo, ficar de uma forma que ele nunca teve. E aí, meu Deus, e tudo. E assim, eu não enchei no rosto e não enchei no braço, perna. Eu tô muito parecida do que eu era, né? Daqui pra cima mesmo. Mas sei lá, as texturas todas, né? Tipo, tu fica toda mais molenga, assim. E aí eu tive uma... Foi engraçado. O Tomás entrou um dia no banheiro, eu tinha acabado de me pesar. Eu chorando, assim, sentada na privada, ele, o que foi? Eu não deveria ter comido tanto, porque assim, no 5º mês foi quando passou total meu enjoo. Eu tava assim, parecia que o bebê era um triturador de comida, assim, um dia que eu comi uma pizza quase inteira, comendo caixa de bis, assim, ó, Nescau, achocolatado de colher, assim, clac, clac, clac. Óbvio, né? Engordei 4 quilos, mas acabou que estabilizou. E aí eu tô me sentindo muito bonita, né? Porque minha pele tá olha aqui. Tá, não, a progesterona tá maravilhosa. Assim. E o que eu achei que eu tinha mais medo que acontecesse, né? Que eu tava mais assim, ai, que saco de acontecer, não aconteceu nada, que era melasma, porque eu já tinha melasma antes. E a minha pele tá, tipo, sem nenhuma mancha. Estria, não tive nenhuma estria. Que bom. E o ganho excessivo de peso e inchaço, porque eu sempre inchei muito. E aí eu até te falei, eu já tive ressaca que eu inchei mais do que agora na gravidez. Meu pé não tá inchado, meu rosto não tá inchado, tá tudo tá mara, assim. Você falou que tua gravidez foi tudo bem, assim, né? Tá tudo nos conformes e tal. Mas tu tá, assim, tu tá lendo sobre gravidez, tu tá dentro desse assunto, tipo, tu tá descobrindo o que esperar quando você está esperando, pra entender essas coisinhas e principalmente esse primeiro momento do depois, assim, que eu acho que pra ti tem a Tainá, né, que é a tua irmã que teve filho há pouco tempo, não sei se tem outras amigas, mas eu acho que esse primeiro momento, assim, é uma porradinha, assim, que a gente... Como eu te falei, né, eu fiquei grávida, essa é a 2ª gestação, e é muito louco, porque a primeira, eu achei, assim, apesar de ter durado bem menos tempo, né, menos tempo, não durou nada, durou menos de 3 meses, eu achei uma das experiências mais loucas da vida, assim, de intensidade, de hormônio, de tudo. Eu tava lendo muito, já me preparando demais para a maternidade, para o puerpério, já tinha sido planejado também o outro bebê. Só que no momento que eu peguei ali o teste positivo, eu tava lendo o livro da Laura Gutman, o 2º livro dela, na verdade, A Sombra da Maternidade. A maternidade, o encontro com a própria sombra, na verdade, o nome do livro. Que fala bastante sobre a conexão, né, mãe-bebê e tal, e é um livro muito bom, recomendo, mas eu não recomendo ler grávida. Então, isso que eu ia te falar, tá falando grávida?
Tava lendo antes de engravidar. Eu comecei a ler e engravidei. Menina, quando eu tava grávida, eu não conseguia nem ver Handmaid's Tale. Eu fiquei assim, tipo, só quero borboleta, Melhor coisa flores. que tu fez. Então. Porque eu acho que uma das coisas que eu fiquei muito ansiosa também na primeira gestação foi que eu coloquei um peso muito grande, assim, sabe? Eu tava assim, mergulhada nos estudos sobre puerpério, sobre gravidez, tudo, e eu recebi o positivo, era o que eu mais queria. Eu tô planejando ser mãe há muitos anos já. E aí tava adiando, e rolou de primeira e foi meio surpreendente, assim, eu não tava esperando mesmo, porque eu tinha acabado de pegar o resultado dos exames, eu tava com a ovulação já super baixa, com endometriose, com um monte de coisa, e aí foi na primeira tentativa, rolou. Pensei, fudeu, assim, aí eu olhava pro Tomás e pensava, nossa, esse cara vai me largar. Aí ele começava a roncar no meio da noite, pensava, nossa, como é que eu vou fazer pra largar esse cara, agora que eu tô grávida dele? Que vocês estavam casados há quanto tempo, quando foi a primeira gravidez? A gente não tinha casado ainda, a gente tava morando foi juntos. Antes? Eu achei que vocês casaram em setembro, a gente tinha engravidado naquele dezembro. Não, foi um ano antes. Foi um ano antes. Não, agora do Benjamin, que foi logo depois do casamento, foi na semana seguinte do casamento. E aí foi isso, porque eu tava lendo demais e estudando muito sobre tudo, assim, e escutando podcasts e vlogs e muito livro sobre maternidade, a Winnicott, a Laura Gutman, todas. Zerei. E aí não rolou e tal, eu me culpei muito, até pensei, cara, tipo, eu sofri essa perda gestacional porque eu deveria ter ficado mais tranquila, né? Como eu pude não ficar tão tranquila? Eu fiquei planejando tanto esse bebê e no momento que rolou eu fiquei nessa noia louca, lógico que o Daniel não ia querer ficar dentro de mim, sabe? Entrei numas, assim. Sim, e aí fui pra terapia, levei isso pra terapia, vi que nada a ver, tudo certo. E aí eu acho que por isso também que quando eu engravidei de novo eu tava tão certa, sabe? Tipo, tecla verde confirma, e aí fiquei muito tranquila e em nenhum momento tive nenhuma dúvida, assim, não que no primeiro eu tenha tido dúvida, mas foram sentimentos bem contraditórios, assim, uma felicidade muito ansiosa, sabe? E aí agora, então, nessa gravidez, eu decidi não ler nada mais sobre... Acho que eu já zerei esse assunto. Eu tô tendo muita troca de outras formas. Eu tô num grupo de grávidas que é da Dulce Amabis, que é uma psicóloga de gestantes maravilhosa, recomendo demais aqui em São Paulo. Agora a gente tá fazendo os encontros online, mas deu para conhecer as meninas, foi um pouco antes da pandemia começar, né? Então a gente teve os encontros presenciais, elas são maravilhosas. Tô fazendo também reuniões com a doula, tô preparando mais o meu corpo agora para o parto e para a amamentação do que o psicológico do puerpério mesmo. Até porque agora, com pandemia, com quarentena, vai ser um pouco mais... vai ser muito diferente do que eu estava imaginando que seria. Sim. Que é aquela parada da solidão, do Tomás indo viajar. Ele ia viajar mais ou menos uma semana depois do Benjamin nascer, ele ia viajar para ficar 10 dias fora. Obrigada. Vamos começar a relativizar essa quarentena, né? Coisas boas, né? Porque então, ele vai ficar direto aqui. Ele tá super feliz por isso também, porque ele vai poder viver intensamente esse início de paternidade aí, que é fundamental para estabelecer vínculo, e ele tá assim, ele tá agora estudando muito mais do que eu, até lendo horrores, tá fazendo os exercícios comigo, tá zerando também. Tu te posiciona muito, né? Tu fala as tuas opiniões, fala sobre política, fala sobre tua vida. Eu sei que tu já até te arrependeu de ter exposto algumas partes da tua vida. Como que tu sente hoje, assim, o teu papel como famosa, como influencer e na situação do mundo? O que tu acha que bandeiras que tu acha que vale a pena levantar e qual que é o teu papel, assim, nessa engrenagem das redes sociais e de ser celebridade, assim? Eu acho que a gente não pode carregar uma cruz maior que a gente consegue levantar mesmo, sabe? Eu me arrependi de ter exposto uma situação que eu passei na adolescência de violência, mas eu não me arrependi por ter achado que eu falei demais ou pela exposição em si, porque hoje eu não me envergonho nem um pouco do que aconteceu. Eu sei que, enfim, né, foram 10 anos aí trabalhando essa questão. Eu me arrependi justamente por não conseguir lidar com o fato de ter que falar sobre isso publicamente, sabe? É uma parada que eu levava para terapia, para
amigos muito, muito, muito íntimos mesmo. E falar sobre isso numa entrevista não era massa. Hoje, a gente só pode falar daquilo que a gente fica muito confortável falando, por mais indigesto que seja o assunto, sabe? Uhum. Se for uma parada que vai te tirar a saúde mental, seja porque tu, sei lá, te manifestou de alguma forma no Twitter, que seja, e aí teve lá os haters falando, e isso vai te deixar mal, não fala então, sabe? Porque eu acho que realmente a prioridade agora é manter a nossa saúde mental. Já teve algum momento de ficar se importando muito em que as pessoas estão falando de ti? Ou discutir ali com alguém que comenta alguma coisa errada numa foto, não foi isso que eu quis dizer, sabe? Assim, de ficar muito preocupada com a tua imagem. Pois é. Já levou isso muito numa boa? Não, eu acho que eu sou bem desencanada, assim, no geral, porque eu comecei na TV, né, em 2008, e aí em 2009 foi quando surgiu o acesso com o Twitter, e o Twitter do acesso era gigantesco, eu acho que foi eu tenho essa informação da época, tá? Não sei quanto ela é verdadeira, mas o que a gente tinha foi o primeiro programa de TV no Brasil a ter 1 milhão de seguidores, era muita interatividade, tinha até mais seguidores do que o @MTV Brasil na época. Então, assim, cada semana era uma coisa nova, né? Porque a gente falava de música pop, adolescente, comportamento, e aí a gente caía, às vezes, nos haters de adolescente. Então, Cala a Boca, Titi era trending topic uma vez por semana. E aí eu comecei isso me vacinou muito, assim, porque eu comecei a ter uma distância muito cedo, né, mais de 10 anos, sobre o que é esse hate todo de internet. Então depende muito de como é esse hate, né? Se for só bot me xingando, não me afeta em absolutamente nada. Na época do Lola, lá, que não era bot, eram homens muito raivosos, né? Ameaçando coisas muito graves e falando que sabiam onde eu morava. Fiquei com medo, aí eu comecei a ter medo mesmo. Mas o que mais me pega hoje, e isso aconteceu uma vez só, na verdade, é quando a gente é criticado mesmo por coisas que podem, né? Quando faz sentido, pega muito mais. Eu fiz um tweet sobre o BBB agora, essa última edição, sobre o quanto as mulheres tentavam falar as coisas para os caras e nunca ninguém deixava elas terminar de falar, né? Os caras interrompiam o tempo todo. E quando o Babu tentou falar, conseguiu falar perfeitamente e foi perfeitamente ouvido. Eu achei que isso desenhou várias situações que a gente passa diariamente, né? Um homem falando versus uma mulher falando. E aí várias pessoas, recebi várias críticas sobre foi um tweet, na verdade, falando que, enfim, que não existe uma simetria aí e tal, várias questões, e aí eu deletei, pedi desculpa, falei, olha, não tenho propriedade para falar sobre isso mesmo, preciso que vocês me falem, preciso entender, preciso escutar, mas se uma pessoa ficou incomodada e colocou até uma tinta racista no que eu falei, a única coisa que eu posso fazer é pedir desculpas, e com certeza não foi minha intenção, foi dentro da minha perspectiva, foi uma parada que eu enxerguei que era o que estava acontecendo, mas entendo que tem muita nuance, então beleza, que siga a discussão aí, que levante, né, debates saudáveis e sem ódio destilado, que realmente não foi o caso, foram pessoas falando com toda a educação e até paciência do mundo. Tu tem medo de ser cancelada? Tu falou que Titi Miller Cala a Boca já foi trending topic, algumas vezes já foi cancelada e descancelada, na verdade. Era muito rápido, assim. Nem tinha esse nome ainda. Memória de peixe, Os fãs do acesso hoje tinham memória de peixe. Eu não tenho muito medo de ser cancelada, não, porque eu acho que acho que tá mudando um pouco a cultura do cancelamento. Eu acho que as pessoas estão entendendo o quanto isso não é nada produtivo, tu tirar a oportunidade de uma pessoa melhorar, é basicamente isso, né? Tu cancela, olha o termo para começar, né? Cancela uma pessoa. É muito escroto, né? Eu sofri uma mini tentativa de cancelamento por uma coisa muito imbecil no ano passado, no retrasado. Ano passado? Que ano a gente tá, a pessoa que fica louca, né? Ano passado. 2020. Ano passado, uma das coisas que percebe-se muito nas paradas de cancelamento é como uma mulher sempre é cobrada por cagada de macho, né? Se o Nego do Borel faz merda, a Anitta é cobrada. Se o Freixo é acusado de ser machista,
a Antônia Pellegrino é passadora de pano. E aí eu fui tirada para passadora de pano porque uma pessoa que é super do meu convívio traiu a namorada, e essa namorada fez uma exposição pública. Uma parada também que rola muito do cancelamento né, ser cancelada por passar pano, é que tu não só não pode defender uma pessoa que está sendo cancelada, porque na verdade quem estava sendo cancelado não era eu, né? Era uma pessoa que era o cara que traiu. Como tu tem que linchar junto. Tu tem que fazer parte da manada. Então, tu não pode nem ficar quieta, né? Além de ser uma coisa de querer calar a boca, como tu falou, né? Então, assim, tu tem que ficar quieta, não adianta. Tu tem que ainda defender alguma coisa que às vezes tu nem acredita por uma pressão pública que, né? Assim... Não, isso é muito doente, assim, é uma dinâmica muito doente mesmo de rede social. E eu tenho a impressão que as pessoas começaram a se ligar que estava insustentável, sabe? Essa cobrança toda em cima de todo mundo, principalmente em cima de mulher. Mas é isso, assim, isso foi mais próximo de uma cancelada que eu tive mesmo, assim, porque foi uma parada que... Foi a primeira vez que eu vi, que eu li que eu estava sendo cancelada. Eu não tinha sido cancelada ainda. Mas eu achei assim, bem interessante. Fica aí o aprendizado total. E se eu for cancelada por algum motivo... Tenho certeza que vou ser cancelada 200 vezes ainda na vida. Se eu for cancelada por motivos realmente, assim, reais, né? De mancadas que eu dei, o mínimo que eu tenho que fazer é aprender, levantar e tentar, né, superar da melhor forma e não cometer mais os erros. Mas para isso não dá para ser cancelado. As pessoas precisam de uma segunda chance, né, para que isso aconteça. Pausada, talvez, né? Pausada, né? Alguma coisa na geladeira, alguma mais leve, dá um tempinho para a pessoa aprender, né? Queria falar um pouco sobre o Tomás, teu casamento. Eu falei que apareceu no Trending Topics ali, outros teus ex-namorados. Apesar de ter falado já sobre ter sofrido algumas coisas que foi na adolescência e tal, tu parece uma pessoa que acredita muito no amor, assim, né? Assim, tu vive assim, não, eu acho legal porque o Tomás é teu segundo casamento, na verdade, né? Sim, eu caso de 10 em 10 anos, é tipo cometa. Como é que foi essa ideia de fazer essa festa de casamento e como foi tudo, a preparação e como tá sendo, assim, o viver a dois agora? Não, então, eu casei com o Diego, né, quando eu tinha 20 anos. E, na verdade, a gente não casou no papel. A gente fez uma festa num cabaré lá aqui na Barra Funda. Nossa, os dois quebradaços. E a gente serviu cachorro-quente para as pessoas. Era outra, né? A gente queria muito fazer uma festa para celebrar aquele momento que a gente estava vivendo. Eu tinha acabado de mudar para São Paulo. E foi muito louca a festa, assim. Foi uma das festas mais doidas da vida. Teve show de talentos, teve guerra de bolo, teve buquê só pros noivos. Nesse também teve. E aí 10 anos passaram. E aí conheci o Tomás e tal. A gente já estava morando juntos há 2 anos, quase 2 anos. E a gente ficava se pedindo em casamento o tempo todo, assim. E foi engraçado, assim, o jeito que rolou também, porque foi depois de uma briga que a gente teve. A briga mais séria que a gente teve, ele voltou do... Bonitinho. Ele pegou uma metrô da linha vermelha um dia e tal, né, para me encontrar, que a gente precisava conversar ao vivo, já tinha feito as pazes, mas chegou com aquele cheiro de metrô, sabe, de suor, ajoelhou na minha frente e me mostrou, me deu um anel desse tamanho, parecia um bambolê, ficou gigante, que ele comprou num camelô da linha vermelha. Tava bem preparada para o momento. Tremendo. Ele fez um super discurso, assim, falando que depois de tudo, né, que a gente tinha passado e tal, que a gente estava preparados para ficar pelo resto da vida juntos mesmo. E tinha sido um ano muito difícil pra gente, né? Porque começou com o aborto que eu sofri, que foi super super pesado. Aí teve esse cancelamentinho no meio do caminho, que meio que pegou a família inteira. Foi nessa época. E aí a gente saiu bem mais fortes disso, assim. E aí eu falei, claro, né, bora. E na real, assim, é muito interessante casar com o Tomás também no momento que estamos vivendo, porque o Tomás tem cidadania italiana, né? Então, é sempre bom. Mas foi uma coisa pensada, não? No momento, a gente assim... ia fazer uma festa, porque ele não queria casar no papel, né? Tipo, não queria. Mas não. Vocês casaram. Casou. Eu falei, não, já que a gente vai fazer a festa de casamento, vamos casar então, né? Porque aproveita já passa pra cá essa cidadania. Porra, né? E aí a gente marcou, mas a gente ia ser um almoço
com 6 pessoas. A gente, né, no dia que a gente marcou no cartório, a gente chamou a G, que trabalha aqui em casa. Trabalhava, né? Agora não tá mais, maravilhosa. E a Tuti iam ser só as únicas pessoas que iam estar no nosso casamento. Tipo, ia ser um casamento meio secreto. Aí, não, vamos chamar então umas 6 pessoas. Aí tá, beleza. De 6 pessoas, fizemos uma festa para, sei lá, umas 200. 200 De 6 para 200 foi um piscar de olhos, né? Foi um piscar de olhos. E foi muito gostoso, assim. A gente estava muito conectados mesmo. Várias pessoas falaram que, tipo, foi o casamento que os noivos estavam mais entregues um ao outro durante a festa, sabe? Sem aquela função de ficar o tempo todo tirando foto e coisa. A gente estava muito apaixonado mesmo, assim. Foi um dos dias... Acho que foi um dos dias mais mágicos da vida. E rolou uma parada muito louca, né? Porque a gente estava querendo engravidar, eu não estava ainda tentando, porque eu queria casar e tal, ia ter o Anotaí, né? Não queria viajar para o Anotaí grávida. E aí a Tainá fez uma oração lá, uma cerimônia xamânica, umas mentalizações, e ela falou que nosso filho estava naquele momento nos olhando e sorrindo, esperando para vir. Nosso filho, ou a nossa filha, ou nosso filê, ela falou no dia. E é verdade, porque segundo os meus cálculos, na semana seguinte... Meus cálculos não, né? Segundo foi mesmo, na semana seguinte eu engravidei. Durante Ele o Rock in só Rio. Esperando para descer. Tava esperando nascer uma família tradicional. Ele queria nascer uma família tradicional brasileira. Ítalo-brasileira, né, no caso. E criar um homem nessa nossa sociedade, amiga. Como lidar? É um desafio, né? Então eu tinha certeza que era menina, né? Tinha certeza absoluta que era menina. No Anotaí eu não sabia ainda, né? Não tinha feito ainda o exame, ultrassom, nem sexagem, nada. Eu falava, filha, vamos lá, falta pouco, né? Quase morrendo de vomitar. E aí, na semana que eu peguei o exame, foi aquela semana que eu te falei que eu tava bem loucona de me achar gorda, de me achar uó, com os hormônios aqui, assim, né? E no momento que eu peguei, abri o resultado ali XY, me deu um alívio muito grande, porque por mais que eu queria, com certeza eu queria muito uma menina, ele queria muito mais menino, enfim, queria. Mas me deu um alívio, porque só o fato da minha filha, né, o meu filho vai ter muito menos medo, muito provavelmente vai ter muito menos medo de situações, né, comuns, banais, descer numa parada de ônibus e caminhar até a nossa casa, do que a minha filha. E o meu filho vai passar, provavelmente também, não que o homem não tenha questão de autoimagem, mas vai passar muito menos tempo da existência dele odiando o próprio corpo do que a minha filha. E vai ser muito menos julgado, e ele vai ser muito... tô falando, generalizando pra caralho mesmo. Sim, a gente tá brincando, né? Projeções. Até porque a gente espera que até, né, os próximos 20 anos muitas coisas melhorem, a minha filha e o meu filho estejam ali em pé de igualdade. Que vai ter uma filha também? Vem outro já. A gente quer muito... Eu quero muito ser mãe de menina, e a gente quer muito adotar. A gente até estava entrando na fila antes de engravidar, e aí o Ben já veio antes. Mas se eu adotasse, eu queria muito que fosse menina, sabe? Enfim, provavelmente também, né, aí sabe-se lá quais são as outras questões que a minha filha vai ter que lidar também, eu vou ter que me preparar para isso, outras questões que envolvem imagem, raça, tudo. Então, enfim, mas isso aí é capítulo 2. Vamos primeiro para o menino. Cara, o mínimo que a gente pode fazer é não poupar esforços para ele entender o privilégio que ele ocupa, ser um cara mais legal e que fale da forma mais didática possível com os amiguinhos que de repente não estão ali naquele mesmo nível de entendimento, sabe? É orientar para que ele não seja um babaca. Se não for um babaca, já tá ótimo. E aí, se ele for um cara massa... Já estamos no lucro, né? Com a quantidade de babaca que a gente vê aí nesse mundo. Gente, tem muita menina muito legal, né? Desculpa, tem muita menina muito legal aí nessa geração nova. Eu acho que o que tá precisando também são os meninos que são ali os micro-influenciadores dos outros meninos, né? Porque também não adianta um monte de mina foda, empoderadona, que não tem nem diálogo com os boys, sabe? Brigando pra convertida, né? Nos seus grupinhos ali só, sem espalhar a palavra da deusa. Ah, lindeza, como você tá? Você tá maravilhosa. Parece que fala com outro.
outra encarnação que a gente se falou, né? Nossa, o mundo inteiro acontece com uma mãe depois do parto, né? Me conta, você tá dormindo? Assim, não se comparem como eu tava no final da gravidez. Eu não tava dormindo nada, Bárbara, assim, tava tipo... Eu, 90 graus total, dormia por 3 minutos, acordava engasgada, assim. Agora ele mama de 2 em 2h30, 3, às vezes ele acorda meio, é que eu fico com saudade dele no meio da noite. A gente fica com saudade do cheirinho, né? E às vezes eu acho que ele nem tá com tanta fome, ele sabe que eu tô numa chupetada mesmo, mas eu coloco ele assim mesmo. E tô dormindo muito melhor do que eu tava dormindo. Então, assim, lógico, não tô dormindo mais de 3 horas seguido, mas assim, eu não tô nem ligando. E ele é muito tranquilo, né? A primeira noite em casa foi até, inclusive, uma das mais bem dormidas, porque eu acho que a segunda noite no hospital foi um pouquinho mais difícil. Mas eu acho que porque deu também deu um rebote de tudo, sabe? Do parto. Eu fiquei 30 horas em trabalho de parto, não. Parto isso. Foram muitas horas, né? Tipo, e assim, correr uma maratona, o corpo fica muito acabado, né? Quando a bolsa estourou, eu já tava 3 dias sem dormir nada. A Tuti tava aqui em casa, né? Então a gente tava virando noite assistindo série. E aí ela ia dormir de manhã, o Tomás acordava e ficava comigo, assim, tipo, os dois fazendo massagem, fazendo, tipo, técnicas de relaxamento, hipnose, mas nada tava... O problema era a falta de ar, tava muito pesado mesmo. Então eu entrei em trabalho de parto, assim, no último grau de exaustão. Eu não sei de onde eu tirei, eu posso te contar até com detalhes esse parto como foi, porque foi muito louco, assim. Por 4 da manhã eu tava assistindo Queer Eye com a Tuti aqui, e aí eu tava na única posição que era a posição que eu conseguia ficar, que é de 4, com um monte de almofada. Aí eu tava muito deprimente nesse final. Eu tinha que assistir filme, às vezes, de pé, ficava em pé na sala assistindo filme, porque eu não conseguia nem sentar. Nem tava com 37 semanas, né? Eu não sei como é que eu ia fazer se tivesse... Fosse mais umas 3, 4 semanas pra frente. Tava no teu limite. Eu podia estar grávida até agora. Eu coloco ele em cima da minha barriga e fico assim, gente, como pode? Esse bichinho tava ali dentro. Mas aí a bolsa estourou, foi muito engraçado, que era 4 da manhã, o Tomás estava dormindo. E eu, assim, numa calma. A Tuti, tipo, começou a andar de um lado pro outro. Vamos pro hospital, vamos pro hospital. Não, calma, tá tudo bem. 8 da manhã, mais ou menos, eu fui pra cama. E aí, avisei o Tomás, mas foi muito de boa. Falei, amor, só pra avisar que a minha bolsa estourou, mas tá tudo bem. Aí ele, que? Tipo, e aí voltou, tipo, nem entendeu o que tava acontecendo. Aí umas 2 horas depois ele acordou às 10. E eu já tava, tipo, de pé, assim, andando de um lado pro outro, tentando relaxar. A Tuti ficou bastante... A Tuti foi incrível, assim, os dois, todo mundo. Todo mundo que tava aqui foi fundamental. Fazendo bastante carinho ali, sabe? Tipo, e aí a gente continuou, seguiu assistindo série. E aí, mais ou menos umas 11 da manhã, começou a ter contração, com dor, né? Eu tava tendo só contração de treinamento. E muito louco, assim, porque, nossa... totalmente diferente do que eu imaginei. Nessas primeiras contrações foi muito gostoso. Eu comecei a sentir a ocitocina batendo, assim, mas batendo pesado, sabe? Eu comecei a sentir um amor pelo Tomás, principalmente. A gente se curtiu tanto, a gente ficou se beijando a tarde inteira, assim. Aí eu, tipo, estimulando a ocitocina, né? Vamos que vamos, é isso que a gente precisa agora mesmo, né? Aí começou a pegar um pouco, né? Aí as contrações começaram a ficar mais fortes e com mais ritmo e mais curto, né? Aí chamei a doula aqui porque eu tava querendo fazer alguns exercícios. A merda que eu tenho uma hérnia, 2 hérnias de disco que, nossa, cantaram, viu, nesse parto. A gravidez inteira, né? E parto é tudo a ver com posição e cor, né, e força do corpo, e encaixe, né? Então, imagino que a hérnia deve atrapalhar muito nesse momento, né? Foi E aí ela veio aqui, fez uns exercícios de spinning baby, mas eu, vou aproveitar para ficar mais com... Eu queria muito ficar só a gente aqui, sabe? Aí ela mora aqui do lado de casa, aqui na Vila Boim. Ela saiu, 20 minutos depois, começou a pegar o negócio, Mari, volta.
Aí ela voltou e aí eu já comecei a entrar no rolê lá da Partolândia mesmo, porque eu comecei a ter cólicas muito intensas, contrações muito intensas. Aí ela ficou mais ou menos 1 hora aqui, isso era tipo 8 da noite. Aí chamou a obstetriz, ela chegou, eu tinha certeza que eu tava com medo de parir tipo, no carro. Eu falei, não, mas certeza que eu devo estar tipo com 7, 8 de dilatação. Não é possível essa dor. Ela me examinou, tava com 1 centímetro. Aí começou hipnose, aí faz exercício, cada contração era um exercício diferente do Spinning Baby. E a merda que aqui em casa, no dia anterior, quebrou, todos os chuveiros da casa quebraram, quebrou o pressurizador. E aí o negócio de ir pro chuveiro para relaxar não rolou, a gente foi pra banheira, mas mesmo assim eu já tava tipo na merda de dor, assim. Não tava legal. Aí eu comecei a ver, não, vou no meu limite também, porque tava começando a ficar perto de virar uma parada traumática e de eu querer levar a dor para um lugar que não estava nem um pouco positivo, sabe? Eu não queria que ele viesse desse jeito também. Através de tanto... Tava sofrido mesmo. Eu entrei em parto ativo mesmo umas 7, 8 da noite e eu consegui segurar em casa até 1 da manhã. Meia-noite e meia, 1 da manhã, tava com não dilatou mais. Aí eu falei, vamos pro hospital e eu quero que o anestesista me espere na porta. E eu já tava muito frustrada, eu fiquei muito assim, meio que justificando pra equipe no início, sabe? Do porquê que eu precisava da anestesia logo, porquê que eu precisava ir tão pouco dilatada pro hospital. Tipo, elas foram maravilhosas, não, sabe? Muito querendo provar, assim, que eu não estava sendo fraca, que realmente a minha dor estava num nível insuportável. E, enfim, aí a gente vê, né, a quantidade de projeção que a gente tem, idealização. Eu achei que eu fosse sair, tipo, parindo de casa. Eu romantizei demais a parte do parto ativo aqui em casa, como é que ia ser no chuveiro, que eu ia entrar no chuveiro com o Tomás, que ia pra bola, não sei, eu tava, tipo, desgraçada de dor já com 1 centímetro. No caminho já foi aquela coisa, né? Parecia cena de filme, porque a gente desceu. O Tomás estacionou errado, foi um caralho. Ele tava muito nervoso, Titi? Muito, no carro, sim. Mas só no carro. Ele foi tipo, pleno até o final. Aí eu de 4 no carro atrás com a doula apertando minha bacia a cada contração. A gente quase foi parado por uma blitz. Óbvio que isso ia acontecer. Aí a gente chegou no hospital, a coisa da máscara, eu sem conseguir. Nossa, fui pro Promatre e tal, aí fiz o toque, 1 centímetro ainda. Eu tava já desistente. Falei, eu vou ter que fazer uma cesárea, gente, não vai ter jeito, não vou aguentar, não tem como estar no 10%. Não vou chegar no 100%. Aí fui para a sala lá de delivery do Promatre e o anestesista já estava me esperando, aplicou a anestesia e foi assim, aí que começou a acontecer o negócio. A anestesia começou a passar essa hora depois, aí ela durou mais ou menos 1h30 o efeito dela, começou a passar e começou a voltar muito forte a dor. E muito louco, porque bem mais do lado esquerdo, que é onde eu tenho a hérnia, né? Então era uma cólica, o insuportável estava muito mais atrás do que na frente. E aí foi. Aí, tipo, sobe sol, desce sol, sobe sol, desce sol, vai assim, time-lapse, a gente fazendo todas as estripulhas dentro daquele quarto, a dor começando a ficar cada vez mais insuportável mesmo, até que às 9h30 da manhã, imagina, isso era tipo, eu já tava há 10 horas, não, 10 horas não mais, tava 12 horas em trabalho de parto ativo. Depois que eu descobri só, tá? Que a médica, nesse momento, ela ia indicar cesárea. Porque ela me tocou depois da noite inteira e viu que eu ainda tava em 7. Eu não tinha dilatado mais nada. E ela falou, não, tá em 8/9. Vamos tentar fazer uma última coisa, que é fazer puxo direcionado pra tentar tirar. Ele tava, tipo, no meu estômago, assim. Ele tava saindo pela minha boca, não tava nem tô de boa aqui, mamãe. Tô de boa aqui, me deixa. Nem tchuns.
Aí eles estavam bem assim, tipo, depois só que ela me falou, né? Porque em nenhum momento transpareceu. Aí tu vê como faz diferença uma equipe muito foda que confia muito no processo, né? No canal, assim, na via de parto. Porque ela viu que ele tava com posição, ele só não tava com dilatação mesmo. Colo do útero foi a única pessoa que foi demitida desse rolê aí. Dessa operação. O resto todo tava. Eu tava com a contração ritmada, eu tava desde aqui de casa, eu tava com contração de 2 em 2 minutos, desde as 8 da noite. Então, 11 horas depois de contração de 2 em 2 minutos forte, com 7 centímetros, aí ela falou do puxo e tal, aí a gente testou, ela viu que eu tava com uma puta força, e eu consegui dilatar, assim, no Poder X-Men mesmo, só fazendo puxo direcionado, das 9 da manhã até as 11, que foi quando ele nasceu. Ele nasceu um pouco antes das 11. Então, eu dilatei esses 3 centímetros e tirei ele do meu estômago só fazendo força. Eu devo ter feito mais ou menos umas 200 forças. Foram 2 horas fazendo força de 2 em 2 minutos. E a doula, a Mariana Muradas, gente, que mulher maravilhosa. Ela é instrutora de Gentle Birth lá na Casa Moara. E ela foi, assim, eu incorporei ela, porque ela ficou atrás, ela ficou me segurando por trás aqui, só dando os comandos, assim, eu o quê? Na Parzolândia total, vejo os vídeos Muito assim, né? doido, Tipo, eu não né, consegui. cara? Não dá pra abrir o olho, tu também teve isso, de não conseguir ficar com o olho aberto? Tipo, Teve um impossível negócio ficar que com o tu olho aberto. escreveu na tua legenda, ou falou, não sei, que foi muito como eu me senti, que tu te conecta com todas as mulheres que vieram antes de ti, assim. Eu entrei numa onda de que eu pensava na minha mãe, na minha avó, na minha bisavó que eu não conhecia, em todas as minhas amigas, uma amiga minha, e assim, e amigas de todas que tiveram filho, de todos os jeitos, e uma amiga minha que perdeu um bebê, eu pensei nela na hora, sabe assim, parece que todas estão contigo, uma conexão. Ai, nossa, quase chorando, é muito lindo. Eu me arrepio muito, assim, porque foi essa sensação que tu escreveu e eu me lembro exatamente dessa sensação, de ter 1000 mulheres em ti ali. Sim, a minha mãe, né? Minha mãe que teve 2 de parto normal sem anestesia. Tipo, nossa, enfim, todas elas. Eu pensei na minha gata, a minha gata quando eu era criança, que eu assisti 2 partos dela. A cara dela, assim, eu tava me sentindo a Brenda parindo ali, sabe? É isso, né? Eu me arrepio muito, assim, porque foi essa sensação que tu escreveu e eu me lembro exatamente dessa sensação, de ter 1000 mulheres em ti ali. Sim, a minha mãe, né? Minha mãe que teve 2 de parto normal sem anestesia. Tipo, nossa, enfim, todas elas. Eu pensei na minha gata, a minha gata quando eu era criança, que eu assisti 2 partos dela. A cara dela, assim, eu tava me sentindo a Brenda parindo ali, sabe? É isso, né? Gente, pelo amor de Deus, assim, eu não tô demonizando nem um pouco a cesárea. A cesárea é maravilhosa quando ela realmente é bem indicada. E ninguém pare menos por ser por cesárea, mas a gente fica se sentindo poderosa demais. Então, assim, peguei meu filho e pode deixar que, assim, se eu conseguir passar por isso, não vai ter uma demanda dele que eu não vou conseguir atender, entendeu? Agora, vai que vai. Como é que tá o Tomás? Como é que foi o primeiro banho? Essas coisas. O primeiro banho dele foi, a gente deu só no dia seguinte o banho nele, a gente queria deixar ele bem gosmentinho mesmo. Gosmentinho, a Bia também ficou bem gosmentinho. E é um cheirinho bom, né? A cabeça dele toda craqueladinha de placenta ainda. Mas no hospital foi ótimo. E assim, a gente entrou num modo de amor, assim, não que a gente não estivesse, mas realmente, assim, eu sinto que ele ter me visto parir levou a forma com que ele me olha para outro lugar, sabe? De admiração e de caralho, essa é minha mulher, sabe? Tipo, puta que pariu, que mulher foda. E eu com ele total, porque ele manteve a calma, assim, o tempo todo. Ele me estabilizou o tempo todo. Eu fico imaginando, assim, se realmente tivesse ido para cesárea, com certeza ele teria sido fundamental também, assim, sabe? De apoiar e acalmar e falar que tá tudo bem. Ele ficou o tempo todo ali comigo. Na verdade, ele deu uma cochilada enquanto eu tava com a venda lá. Ele super deu uma cochilada, mas eu olhei e falei, tá, talvez seja a última dormida dele em 18 anos. Nos próximos meses. Em 18 anos, né? Vamos ser realistas. Aí deixei ele dormir também, tava de boa.
E aí a primeira noite foi tudo muito tranquilo. A segunda noite no hospital foi um pouquinho mais tumultuada, assim, porque ele ficou mais tempo acordado e eu ainda estava sem saber direito o que era o quê. Aí teve o único dia que ele chorou um pouquinho mais, que ele estendeu um pouquinho mais o choro, a gente, assim, já fazendo charutinho com ele. E, na verdade, ele estava cagado. A gente esqueceu que existia fralda. A gente fica fazendo tentativas, era o mais óbvio, né? Era só isso. Poxa, total. Aqui, né? Já, né? Tipo, baixa o aplicativo de hipnose de bebê. Eu não fui viajando aqui. Mas não esquece de que tem fralda pra trocar, né? Ele tava todo cagado, tadinho. Coberto de razão. Tinha mais o que chorar mesmo. Ó, Titi, vou te falar. Acho que essa versão mamãe é a tua melhor versão, viu? Tu tá brilhante, tá plena, tô muito feliz de te ver assim, viu? Já te vi em várias fases, parece que tu tá assim, muito em conexão contigo mesma, com ele, tá bem bonito de ver, viu? Obrigada, tô muito feliz. Eu acho que é um bebê que foi muito desejado, sabe? Eu tava planejando essa gravidez há muito tempo já. Então, e aí uma perda antes, né? Aí eu tive a perda no ano retrasado, foi super importante eu ter tido isso para eu entender mesmo qual era o meu processo, sabe? Realmente não era a hora. E agora que eu tô vivendo isso, eu vi como pode ser leve, sabe? E, lógico, eu sou muito abençoada de ter um bebê que tá, por enquanto, né? Vamos ver, vamos aguardar esses próximos. Tem a adolescência toda do beijo pela frente, Titi. Deixa ele ser tranquilo agora. Aí depois, quando tiver uns 15, dá uns trabalhos. Geminiano, né? Vamos ver. Não, vamos ver. Tem muita coisa pra falar. Querida, super obrigada. Parabéns por tudo, pelo parto, pelo esse primeiro momento lindo. O bebê tá uma graça. Obrigada. Que seja uma lua de leite maravilhosa, cheia de amor. Um beijo pro Tomás, manda parabéns para ele também. Obrigada, amada. Um beijo, viu? Uau!